No nome de Jesus. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Em cada alma havia temor e muitos prodígios. 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos juntos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. E perseveravam. Assim descreve o autor Lucas, médico, historiador, autor do livro de Atos, e ele vai falar agora como vivia a igreja primitiva, como viviam os convertidos, os primeiros convertidos, os 120 que andaram com Cristo e depois acrescidos ali do número daqueles que foram batizados naquele momento onde houve o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. 3.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então nós temos um número grande de pessoas vivendo a comunhão de Cristo na igreja primitiva. O Espírito Santo já estava em cada um deles, o Espírito Santo já enchia a igreja. E assim, então, o autor da carta do livro de Atos, ele diz que esse povo perseverava. A palavra perseverança é muito interessante porque a perseverança traz a ideia de consistência, perseverança traz a ideia de permanecer, de tentar novamente, de não desanimar, seguir tentando em meio talvez a muitos obstáculos e intempéries. Então a perseverança é aquela palavra, aquela característica, sentimento de homens e mulheres que trazem à tona a vontade de continuar, de vencer, de lutar para chegar a um objetivo, a concretização de um objetivo. Então, assim viviam os primeiros convertidos. Eles perseveravam. Aonde? Em que aspecto? Em qual aspecto? Em quais características e virtudes? O texto diz no verso 42, eles perseveravam na doutrina. E esse termo é a ponte para todos os demais. Ele vai citando, sem agora citar a palavra perseverança, mas ela é citada assim, de maneira subentendida. Ele diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Algumas características, e nós podemos englobar aí comunhão e partir do pão como se fossem uma só. Doutrina dos apóstolos, comunhão e oração. Bíblia e oração, mas a comunhão com a igreja. Então, o texto ainda diz no verso 43, em cada alma havia temor. Sinais e maravilhas, prodígios eram feitos por intermédio dos apóstolos. Muitos milagres aconteciam no seio dessa igreja, onde havia Bíblia, oração e comunhão. E todos os que creram estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O texto ainda diz que eles se ajudavam uns aos outros à medida que cada um tinha necessidade. E no verso 46 ainda diz, eles diariamente perseveravam. Está vendo como que o termo perseverança deve estar em todos os aspectos dos 4 citados? E perseveravam
unânimes no templo, juntos no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E o que acontecia como consequência, como resposta, como algo que viria a ser notório e contínuo, a igreja crescia. Mais pessoas se achegavam. Mais e mais pessoas queriam estar presentes com eles, queriam e desejavam ardentemente essa comunhão, essa graça, essa misericórdia. Assim vivia a igreja primitiva. E este é o modelo de Cristo para todos nós. A sétima tem um modelo. A sétima tem um modelo da igreja primitiva. Perseverar na doutrina dos apóstolos, perseverar na comunhão, perseverar nas orações. Na doutrina, meu irmão, porque a doutrina é de fato a base da igreja. A sustentação da igreja tem uma base, a igreja. A igreja precisa estar assim pautada na palavra de Deus. E nós, como reformados, presbiterianos, temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. É a palavra de Deus. O Antigo e Novo Testamento são, de fato, nossa regra de fé e prática. Então nós precisamos estudar, meditar e colocar em prática. O autor Apocalipse, João, ele diz que todo o livro do Apocalipse, e assim deve ser com toda a Bíblia, deve ser lido, ouvido. Uma coisa é ler por ler, outra coisa é ouvir, é absorver a mensagem. Deve ser meditado, você precisa meditar e colocado em prática. Então são, assim, práticas devocionais, orações. É crente, é servo de Deus, é serva de Deus que ora esperando o mover de Deus, e nós acompanhamos toda a igreja primitiva. Nós vamos ver que enquanto eles oravam, até lugares tremiam. O poder de Deus vinha sobre a igreja. O povo era batizado pelo poder de Deus. A graça de Deus vinha com milagres extraordinários, porque o povo tinha comunhão com Deus. E assim nós aprendemos com o nosso Senhor Jesus, o próprio Filho de Deus no mundo, absorveu, viveu, praticou a oração como um dos temas principais da sua caminhada aqui nessa terra. E por fim, a Bíblia também nos diz que esse povo vivia em comunhão. Nossa pastoral do boletim dessa semana tem aí o desafio que nós estamos propondo para 2025 como igreja. Os grupos de crescimento, cada igreja tem um nome, são células, são grupos de crescimento, pequenos grupos, grupos de comunhão. Então, nós adotamos esse nome, grupos de crescimento, porque quando a igreja se reúne para estudar a Bíblia e orar junto, cresce. É um organismo vivo que cresce. Então, é crescimento bíblico, é crescimento em comunhão, é crescimento em oração. Então, isso tudo engloba como é a prática de um grupo de crescimento. Então, o presbítero Newton, que assumiu essa liderança do Ministério de Grupos de Crescimento da nossa igreja, está organizando todo esse trabalho nesse ano de 2024 para 2025. Termos aí pelo menos 6 casas reunindo-se esporadicamente ou semanalmente para estudar a Bíblia juntos e ter esse momento de comunhão. Ele é autor, acabou que eu esqueci de comentar com a Jenny, mas ele é autor dessa pastoral que nós temos aqui hoje, trazendo a ideia de como será o trabalho dos grupos de crescimento. Então, meu irmão, é tempo de pensarmos e repensarmos o trabalho da igreja. E nós temos um modelo. O modelo está aqui, Atos 2,42. Como viviam os convertidos? Eles viviam juntos. Eles viviam crescendo na palavra. Eles viviam crescendo na intimidade com a oração. Eles perseveravam. Meus irmãos, nós temos sido chamados a perseverar. Perseverança, meu irmão, é uma virtude. É uma atitude importantíssima que nós todos precisamos trabalhar. Não podemos desanimar. Nós não podemos olhar as diferenças, não é diferente, não gosto de trabalhar dessa forma. Se for assim, nós não trabalhamos em lugar nenhum, não é verdade? Todos nós somos diferentes.
é um monte de cabeça, e a igreja hoje são 230 membros. Imagine, 230 cabeças. Tem cabeça de criancinha, tem cabeça de gente mais idosa, e assim é um corpo. Porque nós somos servos de Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem é o pastor dessa igreja é Jesus. Quem guia essa igreja é Jesus. O pastor do conselho dessa igreja, o pastor da liderança dessa igreja é Jesus. Então, por isso nós precisamos orar mais, para que Jesus conduza cada vez mais, diminuamos nós e cresça o Senhor para a glória do Senhor. Perseverança, meu irmão, perseverança no trabalho, perseverança na oração, perseverança na doutrina. Vamos orar nesse sentido hoje? Quero te convidar a orar comigo, nesse sentido. Meu Deus, me ajude para a glória do Teu nome, a servir-te mais e mais, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém?